Gente, eu queria dizer o seguinte. Nós vamos agora estudar um tema. Você coloca o PowerPoint para mim? Opa. Isto, tá aí. Características das famílias saudáveis. Quando a gente lê esse tema, né, certamente você viu na propaganda também que iríamos falar sobre isso, mas não há como cada um de nós ficarmos, oh, maravilha, pode botar mais, irmão. Tá bom, obrigado. Vocês não sabem como a água é importante. A gente que vem lá do sul demora uns 2, 3 dias até o corpo se acostumar com a quentura daqui. Então a água vai ajudando. Mas com certeza, quando nós lemos, né, sobre características de famílias saudáveis, não tem como eu, você, qualquer pessoa, tentar verificar, opa, será que a minha é saudável? Será que eu estou indo por um bom caminho? Ou será que a maneira como eu fui criado, né? Hoje você tem a sua própria família, mas às vezes você tem que avaliar como você foi criado, os seus pais te criaram. E lá, havia características saudáveis também, quais não eram saudáveis. E sempre a gente escuta isso, principalmente de adolescentes, né? Eu nasci na família errada, pastor. Minha família não me ama. Você já escutou isso aí? Já? É muito normal. Quem sabe alguns de nós aqui mesmo já tenhamos falado isso. A minha família não é o que eu esperaria, né? Ah, mas a família do meu amigo, não é verdade assim que os adolescentes falam? A família do meu amigo é que é um exemplo. Olha, a mãe do meu amigo, ela faz isso para ele, faz aquilo para... Olha, é maravilhosa, mas a minha não é. Olha o que vocês me fazem todos os dias aqui. Quantas e quantas vezes você ouve esse tipo de reclamação de muitos adolescentes. Agora, quer saber uma coisa? Não são só adolescentes não que fazem isso. Tem uns indivíduos mais adultos que também têm a tendência de falar assim. Mas, obviamente, a maturidade foi te mostrando, hoje que você já é um pouquinho mais maduro, foi mostrando o quê? Que se aquele adolescente que diz que a família do outro é a ideal, né? Aquela família que é maravilhosa, né? Se eu tivesse nascido lá, seria tudo melhor para mim. Quando esse seu adolescente vai passar um final de semana prolongado junto com aquela família que ele acha que é a mais ideal possível, ele já perde aquela ideia de que a família de lá é melhor do que a dele. Por quê? Porque ele começa a conviver, não assim esporadicamente, né? Mas ele passa a viver 2, 3 dias, ali 4 dias, com aquela família, e ele começa a perceber que a mãe, que ele tanto elogia, a mãe do seu amigo, também dá bronca no amigo dele. O pai, que ele acha que é maravilhoso, que é um pai simpático, também dá bronca nele. E muitas vezes, depois que eles voltam desses finais de semana prolongados, vivendo com a família do outro, né? Terminou o final de semana prolongado, ele volta para casa e fala assim: mãe, olha como aquela família é complicada, você não sabe o que eu ouvi. E aí ele começa a relatar. Por quê? Porque a família do outro também tem seus problemas. A sua tem problemas? A do outro também tem. Muitas e muitas vezes nós esquecemos dessa visão de que nossas famílias nunca serão perfeitas. Esquece, nunca. Mas elas podem ser melhores? Sim, com certeza.
Quais são os parâmetros para a gente verificar se uma família está indo por um bom caminho de equilíbrio, ou se não, ela está indo por um mau caminho que vai piorar ainda a situação? Aí é que nós queremos conversar com vocês. E essa palestra tem esse objetivo, ok? Nós perguntamos assim, o que vai ser considerado uma característica para uma família saudável? Como é que a gente define isso? É muito difícil. Eu posso ter uma visão de família saudável, você pode ter outra visão. Você vai dar algumas características que você acha importante, o outro vai dar outras que ele acha importante. Mas eu queria colocar aqui as opiniões deste homem, que é um homem importante. Olha só, o nome dele é Jorge Maldonado. Ele é um equatoriano e olha lá, escritor de dezenas de livros, morando hoje nos Estados Unidos. Ele, professor lá nos Estados Unidos durante muitos e muitos anos, escreveu diversos livros que foram traduzidos não só lá no próprio Estados Unidos, mas em várias línguas. E você tem hoje aqui no Brasil vários livros dele à sua disposição. E esse é um dos escritores daquela editora Ultimato. Alguns já devem conhecer aquela editora Ultimato, ok? Então ele tem vários livros lá. Agora, o que acontece? Esse nosso querido equatoriano, ele, olha, é uma das maiores autoridades em terapia familiar. Ele tem doutorado em teologia, além de ser doutor em teologia, ele é doutor em terapia familiar da linha sistêmica, que é uma das linhas da psicologia. Mas é aqui, talvez, trabalhe melhor a abordagem de problemas familiares, ok? Estuda a família como se fosse um sistema, né? E vai trabalhando essas respostas. E ele foi, olha só que importante, secretário da família do Conselho Mundial de Igrejas por muitos e muitos anos. Agora ele está aposentado, está nas mãos de outra pessoa. Mas durante muitos e muitos anos, as igrejas cristãs estudaram, vamos dizer, assuntos na área de família que eram o quê? Dados pela equipe deste homem aqui chamado Jorge Maldonado. E o Jorge Maldonado, fazendo esses trabalhos na área de família, juntamente com uma equipe de homens também da área de psicologia, ele fez um trabalho com 6 características de famílias saudáveis. E aqui, gente, como ele, além de ser um pastor, ele é um psicólogo famoso, ele quis fazer um trabalho científico. Então, aquilo que ele vai falar aqui, as 6 características, não valem apenas para famílias cristãs, famílias evangélicas, né? Ou cristãs, católicas também. Vale para todos os tipos de família da face da terra. Seja budista, seja espírita, seja shintoísta, valem essas características aqui, ok? Então, vamos olhar quais são elas. Primeiro, todas elas, depois eu vou detalhar uma por uma. Olha lá, que interessante. Primeiro, famílias saudáveis vivenciam valores espirituais, elas são consistentes e flexíveis, ou seja, é uma parte da estrutura da família, são consistentes, mas também flexíveis. São famílias saudáveis, aquelas que têm uma boa comunicação, que já era esperado, né? Família que todo mundo vive brigando, não pode ser saudável. 4, elas têm um clima favorável para o crescimento das pessoas da família. 5, nossa, olha só, famílias saudáveis têm bom humor, gente. Que coisa boa! Isso é dado científico, por amostragem de milhares e milhares de famílias, ok? E também, famílias saudáveis praticam o perdão. Então,
olha só, vamos verificar uma por uma agora. Essa primeira que vai ser vivenciam valores espirituais, mas o que eu quero fazer? Eu quero verificar base bíblica para isso, porque como ele fez um trabalho técnico, nós aqui estamos fazendo um trabalho entre pessoas que amam a Jesus. Então vamos ver a base bíblica. E claro que ia ter base bíblica, né? Ele é pastor. Imagina se não ia ter base bíblica o assunto que ele está usando, mesmo que seja um assunto científico. Olha só, vivenciam valores espirituais. Você pode, com certeza, achar muitas passagens bíblicas que vão apoiar isso. Porque valores espirituais, como ele está entendendo ali no trabalho dele, quer dizer valores espirituais de maneira geral. Então, por exemplo, o budista também tem valores espirituais, não tem? Ele vive valores da sua religião. E o espírita tem outros valores espirituais. E o hinduísta também tem outros valores espirituais. Mas o que ele quis dizer é o seguinte: pensando em família da face da terra, todas elas têm, as que são saudáveis, buscam ter esses valores espirituais. Buscam manter nas suas famílias valores espirituais, sejam eles quais forem, ok? Nós que somos cristãos, aonde nós baseamos os nossos valores espirituais? Na palavra de Deus. Então, vamos verificar aqui na nossa palavra de Deus quais seriam os valores principais, ou já que temos tantas passagens bíblicas e tantos valores espirituais. Olha, honestidade é um valor, honra é outro valor, né? Fidelidade não é outro valor. Todos esses valores aí são valores que você poderia estudar aqui. Mas para facilitar o nosso estudo, eu peguei aqui uma passagem em Coríntios, que é 1 Coríntios 13:13. Você conhece essa passagem, que é o capítulo que fala sobre o amor, né? O amor verdadeiro, o amor ágape, o amor que Deus quer que nós nos amemos uns aos outros. E quando ele fala, vai terminar o capítulo que fala do amor, o apóstolo Paulo diz assim: assim permanecem esses três valores aqui, ó: a fé, a esperança e o amor. Tá vendo? Mas o mais importante desses é o amor. Lembra, no final do versículo ele fala isso. Mas aqui eu queria que você então fixasse atenção nessas três áreas. Por quê? Quando você formos ensinar aos nossos filhos, com certeza esses três aqui são importantíssimos para que nós passemos esses valores espirituais aos nossos filhos. Por exemplo, o que você vai ensinar ao seu filho quando você falar com ele sobre fé? Obviamente, nossa Bíblia tem muitas passagens que vão te mostrar o que é fé, mas uma das mais citadas é Hebreus 11:1, não é? Ali diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Porque se você visse, você não precisa de fé, não é verdade? Então, Hebreus 11:1 nos dá essa grande dica. Quando você for ensinar o seu filho, você vai ensinar ao seu filho que fé, descrito pela Bíblia, é isso. É a certeza das coisas que se esperam e é a convicção de fatos que não se veem. Mas, claro, se você quiser explicar isso aí mais esmiuçadinho para uma criança ou para uma pessoa que não conhece tanto a palavra de Deus, Bíblia, eu diria o seguinte: diga para o seu filho o seguinte: olha, Deus nos amou tanto, amou tanto ao ser humano, que quando Ele fez o ser humano, Ele falou assim: eu vou botar uma partezinha desse ser humano que vai ser o desejo de se comunicar comigo. E Deus nos deu como se fosse hoje, a gente chama, né, por causa dos aparelhos, chip. Deus colocou um chipzinho ali no nosso cérebro, o chipzinho da fé.
Você vai dizer, mas tem gente que não tem fé, pastor. E eu vou te dizer assim, todo ser humano tem a capacidade de ter fé. Mas todo ser humano é livre para usar ou não usar a sua capacidade de ter fé. E é por isso que muitas pessoas dizem, não, eu não creio em Deus. Ele poderia crer, se ele usasse essa capacidade dada por Deus a todos os habitantes da terra. Até o índio que fica lá na Amazônia, se ele olha para o alto e vê aquele céu maravilhoso, aquelas árvores, aqueles animais, ele fala assim, não é possível. Existe um Criador, e eu queria falar com ele. Quando esse índio, que nem sabe o nome de Deus, quando ele invoca no seu coração, você pode estar certo, Deus arruma um jeito de um missionário, né, ser acordado lá às 3 da manhã, pim! Levanta aí, rapaz, ó, tem um filho, um futuro filho meu que está lá no meio da selva, e você vai lá falar sobre o evangelho para ele. E é assim que muitos dos nossos missionários entre índios declaram que eles são acordados e falam assim, não sei, eu senti alguma coisa estranha para tomar um barco e ir no rio próximo aonde eu estava, e aí eu caminhei um dia inteiro e de repente eu senti, para por aqui. E ali eu encontrei uma aldeia que não conhecia Jesus. Você está percebendo? Essa capacidade de se comunicar com o ser que criou toda a terra foi dada pelo próprio Deus. Fé é uma dádiva de Deus a todo ser humano. Só que nem todo ser humano quer usar a sua capacidade de ter fé. Muito bem, mas vamos para frente. É só fé? Não, você tem também esperança na passagem. E o que é a esperança? Gente, se você for olhar essa ilustração aqui, né, é aquela bolinha que está sorrindo, mesmo quando todo mundo está com cara de triste ali, ó. Tá vendo? Porque muitas e muitas vezes nós temos momentos de medo, de situações difíceis, e sem dúvida alguma, se nós deixarmos, a nossa vida vai para o quê? Vai numa descendente de pessimismo. O que é pessimismo? É a falta de otimismo. Você está vendo? A esperança te traz o otimismo. A esperança, e Deus dá esse valor da esperança. Por que a esperança? É a esperança de que, mesmo que nós façamos coisas tristes, por exemplo, quebrou um relacionamento, você aí que está com a namorada, brigou com a namorada, aí você bota a mão na consciência, puxa vida, eu falei o que não devia, puxa, até o que eu falei estava certo, mas o jeito que eu falei não deu. Ela vai ficar chateada comigo, você se arrepende. Mas o que acontece? A esperança diz a você aqui na mente, calma, existe um dia de amanhã, e no dia de amanhã você vai poder conversar com ela e se explicar e pedir perdão. E aí, aquela pessoa que tem a esperança fala assim, é isso aí, Senhor, muito obrigado, porque eu não estou desanimado, eu não estou numa descendente de desânimo, de pessimismo, porque eu sei que o Senhor me dá esperança para encontrar a minha namorada, pedir perdão a ela e me acertar. Às vezes pode não ser a namorada, pode ser o filho, que você falou que não devia, ou o pai, etc. e tal. Mas é exatamente isso. A esperança é dada, é um valor espiritual para nós podermos lutar contra o nosso pessimismo. Já trabalhou com pessimista? Já? Lá onde você trabalha lá?
Você quer fazer um projeto? Não, vamos fazer um projeto. Ou aqui na igreja mesmo, né? Vamos fazer um evento aí, um acampamento. Aí trabalha com alguém que é pessimista. Ih, não! Já foi feito ano passado, não deu certo. Não vai dar certo. Vão ter prejuízo. Oh, ele só olha, né? Aquele negócio do metade do copo cheio, né? Ele só olha a metade do copo vazia. Nunca fala assim, olha, ainda tem isso tanto de água, o copo ainda está metade cheio. Ele só olha a metade vazia. Tudo vai dar errado. Esse é o pessimista. E olha, pessimistas, se não tomam cuidado, se tornam depressivos. E sabe onde é que termina a depressão, gente? Se não for cuidada com o médico, às vezes, porque às vezes a pessoa não é apenas eventualmente pessimista. Ela é doente com o pessimismo. Aí pode acabar o quê? Em suicídio. Se não tomar remédio, se não for no médico. Ok? Então, a esperança modifica essa situação. Mas não é só fé e esperança, é também amor. E amor, gente, no contexto familiar, né? Você está vendo aí que gostoso que é quando você recebe aquele beijo dos seus filhos, quando você está conversando com o seu marido, com a sua esposa de uma maneira gostosa, animada. Esse amor, gente, na questão familiar, é geralmente aquilo que é demonstrado. Não adianta só eu digo que te amo. Eu dizer que te amo é importante. Mas a demonstração diária de amor é que faz toda a diferença. Não é? Por quê? É o trato, você tratar decentemente a pessoa, você mostra amor. Você falar com carinho com a pessoa, você demonstra amor. Você ter respeito pela outra pessoa, seja pelo seu filho ou filho pelo pai, porque às vezes a gente exige demais. Filho, você tem que respeitar a mim, porque eu sou seu pai. Tá certo. Mas e o pai? Respeita o filho? Tem horas que, na verdade, muitas e muitas vezes os pais estão desrespeitando filhos. E a Bíblia é contra isso. Não irriteis os vossos filhos. Então tem a parte deles, mas tem a nossa parte. Isso é interpretado pelo filho como: meu pai me ama. Por quê? Porque ele me pediu perdão. Oh, glória! Da mesma forma, a outra pessoa que não estava amando se arrepende, vem e volta-se o quê? A um bom relacionamento. Demonstram amor. Por exemplo, no contexto familiar também, é demonstração de amor quando você não julga precipitadamente a outra pessoa. Tá vendo? Você não tem, vamos dizer, a pessoa deveria estar com você sexta-feira à noite e não veio. E aí? Você, quando ela chega, você já começa a jogar um caminhão. Você é o irresponsável, você marcou comigo, você não foi. Já antes de ouvir falar o que a outra pessoa tem para se defender. Mas sabe, isso não é demonstrar amor. A demonstração de amor é: o que aconteceu? Você teve algum problema? E aí a pessoa vai dar a justificativa dela. E sabe, muitas vezes a justificativa pode ser boa. Você vai dizer assim, mas nem sempre. Eu sei, se não for, tudo bem, você vai tomar uma outra atitude. Vocês vão conversar de uma outra forma. Mas a maior parte das vezes, eu não julgar a pessoa precipitadamente, deixar com que ela se justifique, é uma demonstração de amor. Não é verdade? Também, quando eu disciplino meus filhos com equilíbrio, isso é demonstração de amor. Quando eu tenho autocontrole, pais tendo autocontrole e não partir correndo para cima dos filhos, ou marido tendo autocontrole diante do que a mulher falou, e ele sabe que o que ela falou é uma injustiça para com ele, mas mesmo assim ele se controla por amor. Para quê? Para voltarmos a
conversar no momento mais apropriado, mas agora, se eu for falar, eu vou explodir. É demonstração de amor. Você está percebendo como tudo isso aqui é um valor espiritual que nós temos que trabalhar nas nossas famílias? Muito bem, mas essa foi só a primeira. Mas uma outra característica importantíssima das famílias saudáveis está aqui. Elas são consistentes e flexíveis, e isso faz parte do quê? Da estrutura familiar, diz respeito a como é a família. E aqui tem muita base bíblica, porque você tem as pessoas que compõem a sua família, são mencionadas na Bíblia, como por exemplo, pai, mãe, parente, avô, avó. Não é verdade? Então olha só, alguma base bíblica eu vou dar aqui, Efésios 5 e 1 Timóteo 5. Ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Filhos, obedeçam a seus pais. Pais, não irritem aos seus filhos. E lá em Timóteo, 1 Timóteo diz: cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Está vendo? A menção a avós. Então existe uma estrutura mencionada: pai, mãe, parente, etc, etc. Agora, quando você pergunta o que seria a família ser consistente, eu diria o seguinte: a consistência da família é a identidade da família, ok? E o que seria isso? Essa consistência familiar, essa identidade familiar será boa, será saudável quando, olha lá, os pais, os filhos, os componentes dessa família estão firmes nos seus papéis. O que é isso? Pai lá na sua família é pai mesmo? Filho é realmente filho? Você vai dizer assim, mas é óbvio que é. Não. Nem sempre é óbvio. Por quê? Você tem muitas vezes filhos que, porque o pai não está trabalhando, teve dificuldades de ser reinserido no mercado de trabalho, muitos filhos assumem a função de sustento que era do pai. E aí o que acontece? Quando isso é temporário, está tudo bem. Mas muitas famílias, nos dias de hoje, se acomodaram completamente. E aquilo que era provisório virou definitivo. E o que é que você tem? Você tem um filho frustrado. Por quê? Porque um filho que assume responsabilidades de paternidade, ele não tem a oportunidade de ser jovem. Por quê? As responsabilidades de adulto vieram muito antes, porque é ele o arrimo da família e tem que sustentar. Arrimo de família é quando morre um pai ou uma mãe e você tem que trabalhar. Mas arrimo de família com pais que podem trabalhar, isto está acontecendo mais do que vocês pensam. E isso tem o quê? Tem criado uma série de famílias que estão sendo sustentadas, mas que criam o quê? Problemas psicológicos para esses filhos no futuro. Na sequência, são filhos que às vezes não se encaixam com outras famílias, na verdade, e outros problemas. Por outro lado, o pai, que às vezes não é inserido no contexto, não é reinserido no contexto de trabalho. Perdeu o trabalho, passou lá 6 meses procurando, não achou, e aí o negócio é desistir. Vou ficar no sofazão lá, assistindo televisão. Se eu estivesse no meio de empresas, eu falaria assim, ficar lá no meio, na frente da televisão, tomando cerveja. Aqui a gente é crente e não toma cerveja, mas você toma o que você quiser lá, Guaraná, etc e tal, se bem que tem uns crentinhos também que tomam cerveja. Tá bom? E aí, o que está acontecendo?
uma quantidade imensa de alcoólatras, não só no mundo, mas nas igrejas. Pode perguntar para o seu pastor, nem conversei com você sobre isso, mas se você já teve aconselhamento de gente alcoólatra. É comum nas igrejas você ter pessoas que partem para isso. Por quê? O álcool vai me tirar desse desânimo. E aí enche a cara. E aí o que acontece? Quando tem um pai estatelado no sofá, a mãe tem que sair de onde ela está, tem que suprir, vai trabalhar. Aí, além do trabalho normal dela, ela trabalha para arrumar uma graninha para entrar, para pagar as contas. O filho também. Só que o filho às vezes tem 15 anos. Você está percebendo como uma família pode não ser saudável e perder sua consistência se ela não tomar cuidado aqui? Então, olha lá. Também mostra a identidade familiar, a consistência familiar, você saber do grupo étnico que você pertence, tá? A herança cultural que você tem. Grupo étnico, vamos dizer que você fale assim, não, eu sou daqui do Nordeste mesmo. Tá, mas qual o estado? Não, eu vim da Paraíba, hoje eu estou aqui no Ceará, mas eu vim da Paraíba. E você explicar isso para os seus filhos, você vai dizer o seguinte, olha, nós ainda temos avós lá na Paraíba. E lá na Paraíba tem algumas diferenças de agir das pessoas do que tem aqui no Ceará. A comida também é diferente. Olha, até mesmo tem danças diferentes lá na Paraíba, daqui do Ceará. Você está percebendo? Quando a criança cresce dizendo assim, quer dizer que eu sou cearense, mas eu tenho origens de vós que são sergipanos, ou que são alagoanos, ou pernambucanos, não importa. E essa criança vai entendendo, vai aprendendo e fala assim, eu sei quem eu sou. Eu sei da onde vim. A cultura dos meus avós vai influenciar na minha vida também. Você está percebendo? É tão gostoso para essa criança nascer entendendo que se hoje eu sou assim, a minha família é assim, porque ela é diferente de outra família que todo mundo é daqui do Ceará. Você está percebendo? E essa cultura tem que ser preservada, é maravilhosa no contexto familiar. E é saudável você manter isso. E até comunidade de fé. Quando você explicar para uma criança qual é a diferença, né? Pai, lá na minha classe todo mundo é católico. Qual é a diferença de batista para o católico? Sabe, você quando explica, mesmo que provisoriamente, bem de leve, para a criança entender, ela entende aquilo que você disse e fala assim, eu sei quem sou. Eu frequento uma igreja batista e eu sei porque eu sou de uma igreja batista. Ou se é da metodista, ou se é da assembleia, ou da quadrangular, não importa. Mas eu sei de onde vim e qual é a diferença para aqueles outros com quem eu convivo na escola no dia a dia. Faz bem para a cabeça do seu filho. Mas não é só ser consistente, mas para a identidade da sua família, você também tem que mostrar flexibilidade. Por quê? Flexibilidade, gente, é aquela situação em que você vai buscar um equilíbrio entre uma situação estável, onde está tudo bem na sua família, mas de repente aconteceu um problema e vocês deixam de estar estáveis e aí ficam o quê? Precisando fazer mudanças na vida de vocês. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Na casa de vocês, 5 pessoas trabalham e contribuem ali, né? Com as despesas de casa. Opa, maravilha, né? Porque quando acontece isso, podemos ter 2 carros, né?
Podemos, sei lá, fazer uma malhaçãozinha lá na academia, não é verdade? Podemos também fazer algumas regalias que normalmente não faríamos, né? Comprar isso, comprar aquilo. Só que, de um dia para o outro, nesse país maravilhoso chamado Brasil, né? Na nossa geração era comum isso aí, né? Era quase todo dia. Na década de 70 aqui, ó, se perdia emprego a toda hora, meu querido. Toda hora. E agora, tá voltando a década de 70 aí, fazendo discípulos. Mas vamos lá, dos 5 que trabalhavam, 4 perdem emprego. E aí, como é que faz? Só tem o salário de um, não tem mais os outros 4. Meu filho, vai ter que vender um carro para pagar as dívidas, não é verdade? Vai ter que cortar a academia, corta aquela outra regalia, corta aquilo que é supérfluo, você sai cortando. Porque se você não fizer isso, em 3 a 6 meses que você fique no cheque especial ou no cartão de crédito em rotativo, você está perdido, meu irmão. Aí você fala assim, mas eu vivo no cheque especial, pastor, o que eu faço? Procure informação para sair dessa rapidamente. Porque isso, a flexibilidade, o que é? É ser saudável. Opa, eu estava numa situação que era ótima, estabilidade. Mas aí aconteceu um desastre e temos que mudar? Precisamos mudar rapidamente. Se ficar aí nessa moleza, não, mas imagina eu trocar de carro. Vão pensar o quê? Que eu estou caindo na vida? Meu irmão, não interessa o que vão pensar. Interessa o cobrador chegando na tua casa. Entendeu? Então, agilidade. Famílias saudáveis são consistentes, mas são flexíveis. Aprendem com as situações da vida a serem flexíveis. Quando tiver mais gente trabalhando na sua casa, está entrando mais dinheiro, aí você volta para a academia, volta a pensar no segundo carro, tá vendo? Mas vamos lá. Terceira característica de uma família saudável é ter boa comunicação. Tem base bíblica de montão. Mas olha, eu queria pegar somente essa primeira aqui, ó. As palavras agradáveis são como um favo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Será que as palavras que a gente troca lá em casa são comparáveis a esse versículo aqui? A boa comunicação leva, claro, você não vai ficar só sendo educado todo o tempo, não, mas quero que a gente pense. A maior parte das vezes a nossa comunicação tem se parecido com esse primeiro versículo. Aí você pode dizer, olha, então a minha comunicação está saudável. Entendeu? Tem base bíblica. Agora, veja só. Uma boa comunicação, obviamente você poderia destacar esses 4 pontos aqui, ó. Clareza, livre expressão, que é liberdade de expressão, colaboração nos problemas e afeto. Olha só. O que seria clareza? Clareza, gente, não se pode ter boa comunicação com alguém que está te enrolando. É ou não é? É possível ter boa comunicação quando o seu cônjuge fala para você, eu fui em tal lugar, e ele não foi, foi em outro? Está mentindo na sua cara. É possível ter boa comunicação? Não é. Então o que é clareza? É jogo limpo. Olho no olho. É verdade aqui, nesse lugar, nessa casa, um valor é verdade. E porque nós baseamos a nossa vida em verdade, nossos filhos serão instruídos em verdade. Porque senão, o que acontece? Tem lá um filho, escondidinho ali, atrás da parede, escutando a conversa dos pais.
E aí ele escuta lá e fala pro outro irmão assim: Ih, papai disse que estava em tal lugar e é mentira, porque eu estava com ele em outro lugar. Ih, papai mentiu para mamãe. Sabe o que vai acontecer? Esse filho vai crescer e a vida dele vai ser espelhada naquilo que você faz. Porque os filhos copiam o que os pais fazem. E vai chegar um dia na adolescência, ele já está bem maior, está lá com 16, 17, ele fala assim: olha, eu vou para um culto na igreja, tá? É com jovens. Tá bom, tô indo, pai. Tchau, tchau, mãe. E aí, você recebe mais tarde um telefonema da polícia. Escuta, fulano de tal é seu filho? Sim, você pode vir aqui no hospital, porque ele teve um gravíssimo acidente, estava tirando racha em tal lugar. Mas como? Ele está na igreja. Eu falei, não. Ele está aqui, internado, e nós precisamos da sua presença aqui. Onde começou esse desastre? Começou lá. Quando um pai não foi sincero com a mãe, mentiu. O filho falou assim, registrou na carteirinha dele. Mentir vale aqui nessa família. Porque meu pai mente, minha mãe mente. Então eu vou mentir também. Então, comunicação boa, você tem com quem joga limpo com você. Vamos falar a verdade um com o outro, gente. Outra coisa, liberdade de expressão. É você dar a oportunidade para os seus filhos também falarem. Ou no caso de cônjuges, você pode falar tudo o que você quiser. Mas isso implica em você ouvir tudo o que o outro disser. Está entendendo? Quando você faz esse acordo, falou, olha, filho adolescente, você pisou na bola aqui. Eu vou te escutar a tua desculpa, vou escutar tudo que você tem a dizer. E eu que sou o adulto vou julgar se você vai ser desculpado ou não. No entanto, eu ouço tudo que você falar, mas depois você para e vai escutar tudo que eu tenho a lhe dizer. Quando você trabalha esse princípio, todo mundo pode falar, desde que possa ouvir o que o outro tem a dizer. Isso é o que? Liberdade de expressão. Ninguém tem medo. Medo. Eu não vou falar porque meu pai vai explodir, vai me mandar calar a boca. Não, manda calar a boca não. Isso não é boa comunicação. Você tem que ouvir, mas você tem que ter esse ponto combinado. Eu vou te ouvir, mas depois você vai me escutar. E não trava. Na hora que o outro falar, fique com a mente aberta. Porque a desculpa do outro pode ser boa, pode ser real. Ok? Vamos lá. Aqui, colaboração nos problemas. Gente, quantas e quantas vezes você tem uma dificuldade e você estende aos seus filhos ali na hora da refeição. Gente, olha, esse mês aqui eu estourei o orçamento, eu pensei que ia entrar um aumento e não entrou, vai ter aumento só no mês que vem. O que a gente pode reduzir a despesa aí nesse mês que nós estamos vivendo para poder o quê? Segurar um pouquinho as contas. Aí você vai ver as alternativas criativas que seus filhos têm. Olha, poderia desligar a luz em tal lugar. De noite, aqueles pontinhos de luz que ficam vazando ali, das coisas desligadas. Nós poderíamos timar a tomada. Olha que coisa criativa. Você está percebendo? Agora, se você não dá essa oportunidade da colaboração na hora dos problemas, não posso trazer todos os meus dramas para a família. Claro que você não vai trazer. Mas de acordo com a idade dos seus filhos, você pode trazer essas pequenas dificuldades para poder o quê? Acostumá-los ao diálogo e a colaborar para que o barco da família vá bem. Entendeu? Vamos lá. E afeto, gente. Pessoas que podem falar, elas podem se expressar também abraçando.
elas gostam de falar, de ser ouvidas. E isso vai gerar o quê? Vai gerar um grupo que, porque sabe que lá em casa eu posso ser ouvido, lá em casa eu tenho prazer em estar. Seu filho diz isso? Sua esposa diz isso? Seu marido diz isso? Porque a boa comunicação traz o afeto para as pessoas da família, né? Aquele gostoso abraço, manifestações de alegria, otimismo e espontaneidade. Mas vamos lá, qual é a próxima característica? Está aqui: clima favorável para o crescimento das pessoas. Será que tem base bíblica? Mas, pastor, aí você vai forçar a barra. Onde que tem base bíblica para isso aqui? Você não vai imaginar. Olha onde eu fui achar a base bíblica. Em Jesus. Olha, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Quando ele escreve isso aqui, Lucas 2:52, ele está mencionando, até o versículo 51, uma situação onde Jesus era pequeno. Então isso aqui, ele está dizendo assim, ó, do versículo 51 para o 52, passou muito tempo, mas Jesus sempre foi uma pessoa que cresceu em sabedoria, graça, diante de Deus, mas não somente diante de Deus que sabe todas as coisas, diante da família dele. E até o 51, depois você vai lá em casa, deu um bafafá desgraçado com Jesus. Quer ver? A irmã já perdeu uma netinha, ou um filhinha, ou filhinho, uma criança. 3 minutos num shopping center, ou no mercado, na rua, 3 minutos. Alguém aqui já viu a tensão que fica um ser humano quando perde 3 minutos uma criança? Já viu, né? Agora, sabe o que aconteceu aqui até o versículo 51? Maria tinha perdido Jesus 3 dias. Era para matar o desgraçado de tapa. Pá, 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 a hora que encontrasse, não era? Foi assim que Maria agiu? Vem cá, Jesusinho! Pega na orelha. Não, mãe, eu estou falando aqui com o pessoal da sinagoga. Eu estou passando um mau mico, mãe. Não. Não aconteceu isso. O que é que aconteceu? Quando Maria encontra, após desesperadamente estar procurando na estrada, juntamente com, eu acho que a caravana quase toda que tinha ido com eles, já estavam voltando para a cidade deles, e Jesus ainda estava em Jerusalém, e aí ela percebe que Jesus estava bem. Ele estava ali, tinha sido amparado pelos sacerdotes ali do templo, deve ter dormido ali mesmo, e ele estava ainda garotão, de 12 anos, estava ali conversando e ensinando coisas sobre o céu, né? Maria viu que estava tudo bem, deve ter chamado ele de lado. Vem cá, gracinha. Vem cá. E deve ter conversado com ele. Falou assim: olha, eu sei que o seu pai do céu sabe todas as coisas, mas você está aqui com a sua mãe e o seu pai da terra, e nós não sabemos todas as coisas. Nós podemos morrer do coração por falta de informação. Então, filho, não faz mais isso, tá bom? Quando você for se afastar, venha e diga aonde você vai, aonde você está. Tudo bem, filho? Tudo bem, mãe. Então vai brincar. Do versículo 51, não teve esse diálogo, mas eu estou colocando uma coisa bem possível de ter acontecido ali. Por quê? Do versículo 51 para o versículo 52, na sequência, ele fala isso aqui, ó, essa frase linda, que Jesus ia crescendo em sabedoria. Por que em sabedoria? Como é que alguém que é uma pessoa da Trindade não sabe todas as coisas? Meu querido, Jesus
Ele tinha 12 anos de idade. Ele tinha informação de um ser humano pequeno. Então, como ser humano, ele nunca podia imaginar como é o coração de uma mãe, a preocupação de uma mãe. Ele estava aprendendo como é que o ser humano entende as situações, as dificuldades. E ele aprendeu, sim, naquela situação. Ele cresceu em sabedoria diante de Deus e também diante dos homens. Olha lá. Então, aqui, para você ter esse clima gostoso de crescimento, certamente as pessoas têm que ser incentivadas o quê? No potencial que elas têm. As pessoas da sua família são incentivadas no potencial que elas têm? Por exemplo, você tem lá um grupo que gosta de jogar bola e tal. Você incentiva? Opa, quem sabe aí vai dar um Neymar na vida, né? Pode não ser o Neymar, mas pode, né, ser um futuro brilhante. Ou um outro esporte qualquer. Você incentiva? Ou então, eu gostaria tanto de tocar violão, e você coloca a pessoa para tocar um violão, um instrumento qualquer. Eu gosto de pintar. Você dá oportunidades. Esse tipo de atitude familiar é muito saudável, demonstra saúde. Quando você olha para o crescimento das pessoas, você preza isso. Então, gente, isso aqui nós temos que observar também, considerando o seguinte: seus filhos são diferentes, ok? Então, um tem potencial para alguma coisa e o outro pode não ter exatamente para essa área que o primeiro é bom. Esse aqui pode ser bom em outras coisas. E você colocar uma competição entre os dois, não exagere na competição dos seus filhos. Por quê? Cada um tem sua característica. Cada um tem o seu dom. Em algumas coisas eles podem entender e tirar notas parecidas. Mas, obviamente, em algum momento, um será bom em alguma coisa, o outro será bom em outra coisa. Então, não exagere na competitividade. Isso vai manter o quê? A situação saudável, né? Nesse ensino aqui. Muito bem, vamos para frente. E o quinto? Tem bom humor na sua família. Você vê bom humor? Tem lugar para o bom humor? Você vai dizer, mas tem base bíblica para isso? Gente, a alegria sempre tem base bíblica. Deus nos deu esse espírito alegre. Por quê? Porque Deus também é alegre. O quê, pastor? Deus é alegre, mas Deus não é triste, não, porque ele fica lá no templo e fica lá, olha, preciso de sacrifício, mata aí o desgraçado do carneirinho, eu quero a morte, o sangue é uma coisa muito feia, pastor. Isso aí não é Deus também, que é muito feio e muito triste, com essa cara de mal, parece diácono de igreja batista. Não, Deus não é um diácono de igreja batista. Se você tem trauma, eu também tive. Meu pai era diácono. Aliás, ele era chefe dos diáconos. Você imagina a cara do meu pai. Mas o que acontece? Nós somos acostumados a ter uma ideia de afastar da face de Deus a alegria. E não podemos fazer isso porque na palavra de Deus nós temos manifestações de alegria em grande quantidade. Por exemplo, aqui, olha, alegrem-se sempre. Isso é Tessalonicenses. Um olhar animador dá alegria ao coração, boas notícias revigoram os ossos. Provérbios de Salomão. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Na presença de Deus eu tenho plenitude de alegria. E você quer outros? Olha, eu vou te dar uma dica. Deus tem bom humor. Como é que Deus tem bom humor? Tem bom humor. Olha só, Salmo 2,4. Salmo 2,4, quando você vai ler, você vai ver o seguinte, que Deus, do seu trono, ri e caçoa dos reis presunçosos.
Como é que é esse negócio, pastor? Do seu trono, Deus ri. Mas não é só rir, não. É caçoar. Vocês aí, reis presunçosos de Brasília. Olha aí, espera aí, a batata de vocês está assando, meu irmão. Tá vendo como é que é o negócio? Deus ri, mas não só ri, caçoa. Um Deus que caçoa, será que merece o meu respeito? Meu querido, seriedade sempre é boa. A seriedade é bem-vinda a maior parte das vezes. A nossa vida é séria demais, não é? Deus também é muito sério. Mas existem momentos, como na vida de Deus, a nossa vida também. Seriedade demais pode fazer o quê? A seriedade demais pode te tornar destrutivo, pode destruir você por dentro. Sabe, um indivíduo tão sério, vai ficando com a cara feia. Qual é o contrário da cara feia? Cara alegre, plenitude de alegria, gente. Quem diria, não é? Pois é, lá no passado a gente não lia esses versículos, mas hoje nós temos que ler a Bíblia toda. E quando lemos, percebemos que os nossos filhos vão ter seriedade demais na escola, vão ter seriedade demais no trabalho deles. Se bobear, vai ser mandado embora. Por quê? Tá saindo fora da seriedade, aqui exige-se para o seu cargo seriedade. Claro, todos nós temos que ter seriedade. Mas nós precisamos em algum momento, gente, descontrair, não é verdade? E às vezes Deus usa alguns momentos no dia a dia da cidade. Lá em São Paulo, é um trânsito desgraçado. Vocês veem pela televisão, né? Você imagina 7 milhões de carros ali na rua, todo mundo parado e você atrasado para ir para o seu compromisso. Como é que faz? Às vezes, eu estou tão nervoso e de repente uma criança que está no carro da frente vira para trás, no vidro de trás, e fica acenando assim, dando risada. Oi, tia! Aí eu tô sério, tô praguejando, eu falo assim, oh meu Senhor, como eu sou ruim, oh Deus, deixa eu retribuir esse sorriso tão gostoso, tão lindo, né? Como esses sorrisos aqui. Oh Deus, me perdoa pelo meu mau humor. Eu sei que eu preciso ser sério, eu sei que eu preciso chegar e tá tudo parado, mas Senhor, eu tenho que olhar tanto para possibilidades alegres da vida, como essa aqui, de olhar uma criança e dar glória a Ti por causa desse sorriso de uma criança. Gente, nós precisamos ser um pouquinho mais alegres, como Deus é alegre. Então, o humor equilibrado vai ser o quê? Uma forma de flexibilidade para a seriedade. Né? Se você não tiver um pouquinho de humor, você vai ficar durão. Não, seja um pouquinho mais flexível. E aí, humor equilibrado. O que eu quero dizer com humor equilibrado? Você não precisa ser um bobão, ficar rindo de tudo. Né? Não tem o ditado? Muito riso, pouco juízo. Não é verdade? Muito riso, pouco siso. Ninguém quer que você seja um bobão. Não, mas um humor equilibrado, gente. É gostoso e é uma flexibilidade, é o exagero de seriedade que a gente tem no dia a dia. E a última coisa, está aqui, a característica final das famílias saudáveis, são que elas praticam o perdão. E claro que vai ter base bíblica demais, nós ainda vamos falar mais sobre o perdão na sequência das palestras, mas aqui, obviamente, quando você lê um versículo como esse aqui de Colossenses 3,13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Gente, o cristianismo
o sinal do cristianismo não é a cruz? E o que significa a cruz? Morreu um homem que não merecia morrer. Esse homem morreu no meu lugar. Para quê? Para me perdoar diante de Deus. Gente, o cristianismo envolve perdão. Cristo já nos perdoou. E porque Ele nos perdoou, Ele nos incita a perdoar os outros. O que é incita? Ele cobra de nós o perdão dos outros. Vamos falar um pouquinho mais depois. Mas você vai dizer assim: ah, mas é difícil perdoar. Claro que é difícil mesmo. Mas aqui, nessas análises que esses psicólogos fizeram, eles dizem o seguinte: a rapidez em perdoar demonstra saúde na pessoa. Ou seja, pequenas briguinhas uns com os outros na família, nós sempre vamos ter. Não esquece, meu irmão. Esquece que vai brigar. Ah, mas não tem família que nunca briga? Ó, difícil, viu? Não conheço nenhuma. Na Bíblia, então, não encontrei nada. Entendeu? A Bíblia não tem família perfeita. Todo mundo quebra o pau. Mas por que está isso na Bíblia? Para mostrar que Deus veio para pessoas imperfeitas. Os sãos não precisam de médico. A graça de Deus nós precisamos todo momento, toda hora, todo dia. É pela graça de Deus que nós conseguimos, depois de falar alguma coisa injusta para outra pessoa, a gente abaixa a cabeça e o Espírito Santo vem e toca e fala assim: você exagerou. Você foi mal. Você foi perverso. Aí você fica pensando: mas como que eu posso ser perverso? Jesus já me lavou todo pecado. Mas... Aí Deus fala assim: você não se conhece mesmo, né, rapaz? Eu te conheço por dentro e eu não desisti de você ainda. Você ainda tem muita perversidade para ser aperfeiçoada. Mas eu não desisto porque eu te amo. Já pensou se eu desistir de você, rapaz? Com essa tua perversidade interna aí? Eu não desisti, eu te perdoo. Porque você tem coração mole. E você vem aos meus pés, confessa os seus pecados. E é por isso que eu te perdoo. Meu filho, você não pode agir desse jeito com outra pessoa, porque eu te perdoo de coisa muito pior. Vai lá, acerta a tua parte. Aí a gente fala: como Cristo me perdoou. Aí, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Por causa de termos sido perdoados, nós vamos lá. Me perdoa pelo que eu falei para você, como eu falei para você. Eu exagerei tremendamente, eu fui mal. Você pode me perdoar. Essa rapidez, quanto mais rápido for esse pedido de perdão, mais saudável vocês são. Agora tem famílias que fica aí um tio que não fala com o outro tio, né? Você marca aqueles almoços de família uma vez por ano. Ah, vou fazer um churrasco lá na casa do familiar tal. Aí convida todo mundo. Aí sempre tem um tio que fala: mas espera aí, o fulano vai estar lá, é? Porque ele me fez uma desfeita 5 anos atrás. Eu não consigo perdoar. Ele vai lá? Vai, tio, vai lá, vai todo mundo, vai os filhos dele também. Na onde ele vai, eu não piso. Você tem gente assim na família? Então essa pessoa aí não está saudável. Precisa trabalhar isso aí urgentemente. E se ela não trabalha, ela incentiva os filhos a fazerem a mesma coisa, os que estão próximos a fazerem a mesma coisa. Mas se você quer saber se você tem uma família saudável, você briga, mas rapidamente vai pedir perdão? Então você é saudável. Você é saudável. Graças a Deus. Trabalhe isso para permanecer assim. Então o perdão é uma mudança de coração e de mente, gente. É uma disposição de você abandonar o seu direito
de estar chateado, de estar ressentido. Mas eu estou abandonando esse meu direito de estar chateado e vou estender para quem está me ferindo, ou para quem me feriu, eu vou estender, como Cristo fez a mim, eu vou estender o quê? Compaixão, bondade, generosidade. Ah, mas vai ser tudo como era antes? Nem sempre, nem sempre. Muitas vezes você tem consequências. Você tem estranhamentos que ficam durante muito tempo entre as pessoas. Mas aqui no seu coração, e diante de Deus, e diante da pessoa, você já foi lá e se acertou. Falou, olha, eu quero te perdoar. Né? E às vezes ele não entende nada, ou você pode falar, olha, eu estava tendo uma atitude errada com você. Você pode me perdoar? Mas o quê? Ele que errou comigo. Tá, você errou 10% com ele, xingou a mãe dele. Certo? Ele que fez as coisas contra você. 90% ele está errado, mas você tem que pedir perdão dos seus 10%. Vai lá e acerta. Quando você faz isso, né, você está estendendo a quem te feriu. Isso é uma mudança de coração e de mente. Não tem jeito. E olha, uma coisa que a gente sabe, que isso aí não vai mudar o que aconteceu lá no passado, não. Não vai. O que aconteceu, aconteceu. A pessoa falou mal de você, ficou. Se ela for acertar lá e for dizer, olha, não era isso tudo, amém, você está no lucro. Mas tem pessoas que não fazem isso. Então, o que aconteceu, aconteceu. Mas virar da página, né, você vai ter um contato com a pessoa futuramente, onde você pode olhar olho no olho dela e falar assim, eu já te perdoei pelo que você fez. Se você foi acertar o que você fez errado comigo, não me diz respeito a você e a Deus. Mas eu já te perdoei. Ah, vai ser a mesma amizade que antes? Não. Às vezes você nunca mais vai ter como amigo. Você vai falar assim, amigo, eu escolho quem eu quero ter. E você não é uma dessas pessoas, mas você está perdoado. Tá vendo? Está errado isso? Não. Amigos você escolhe. A quem você quer chegar mais perto. E esses tem que fazer por merecer a sua amizade. Esse aí não mereceu? Tchau. Quando voltar a merecer, você vai pensar no assunto. Mas você tem que, diante de Deus, saber perdoar. Então veja lá, as 6, vamos falar aqui todos juntos, para ver se vocês leram, aprenderam ou até dormiram. Mas vamos ver se acorda agora, olha lá. Famílias saudáveis, em primeiro lugar, vivenciam valores espirituais. Segundo, são consistentes e flexíveis. Terceiro, têm uma boa comunicação. Quarto, têm um clima favorável para o crescimento. Quinto, têm bom humor. E sexto, praticam o perdão. Se você identificou alguma dessas áreas, ou várias delas, que precisam ser acertadas, maravilha, irmão. Não pense que a sua é a pior família do mundo. Não. Não existem famílias perfeitas, não existem as famílias margarina. Não. Não existe. O que existem é famílias que podem ser a cada dia um pouco mais saudáveis. E isso nós devemos batalhar o resto da nossa vida, para que a nossa família, o meu filho, a minha esposa, o meu marido seja saudável. Eu vou fazer a minha parte para que isso seja um alvo realizável. Amém? Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Senhor Deus, te agradecemos muito por tudo o que foi falado, por toda o teatro. O Senhor nos falou de tantas formas, através de cantos, através de palavras. E Deus, nós estamos sendo tocados pelo Teu Espírito Santo nestes dias. Eu te peço, Pai, que a partir de hoje nós iniciemos uma mudança de atitude,
porque não adianta nada ouvirmos e não agirmos de acordo com aquilo que vimos que temos que mudar. Ajuda-nos, Senhor, ajuda a cada um que está aqui a estar diante de Ti, conversando contigo e pedindo da Tua graça, da Tua misericórdia, para agir de uma forma equilibrada nas suas famílias. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém! Amém, irmão? Pastor? Obrigado, pastor Sérgio. Muito bem. Queria só explicar a natureza do Celebrando a Família. É uma programação alternativa, né, que nós fazemos no período de carnaval. Então nós vamos ter programação pela manhã e sempre à noite. A gente assim pode muito bem, nem precisamos para um retiro, às vezes sai caro para uma família ir para um retiro, às vezes distante, e aqui pode aproveitar bastante. Então nós vamos ter sempre esse tipo de programação. Depois daqui vamos orar, vai ter também a cantina, onde podemos conversar mais um pouco, ter um pouco de comunhão também. Amanhã, todas as manhãs, vamos ter atividades especiais para as crianças, além da história bíblica, elas vão brincar, vai ter muitas brincadeiras para as crianças. Vamos ter sempre essa programação também para os jovens e para os casais também. Mas é esse espírito, né, que nós estamos aqui, não apenas nos isolamos do carnaval, mas nós vamos crescer, vamos aproveitar esse tempo, remir esse tempo para o crescimento das nossas famílias. Você estava aqui e você disse, olha, seria bom que um irmão meu pudesse vir, ou então um parente, ou um vizinho. Então nós temos alguns convites, se você quiser pegar depois na saída, e você pode convidar aquele parente, aquele vizinho, talvez uma família com dificuldades, para assistir às palestras. Vamos ter que pensar bastante, muito bom a gente pensar. Lembrando também que amanhã é domingo, né? E como todo domingo nós praticamente fazemos a programação do domingo da igreja. Amanhã, 9 horas, vamos ter o devocional e depois a divisão das classes, com também os jovens e os casais ficando em classes diferentes. E às 18 horas, o culto vai começar mais cedo, às 18 horas, vamos ter a programação ainda do Celebrando a Família. E como amanhã é domingo, quero lembrar o pessoal do conselho, que amanhã, meia hora antes, né, às 8h30, a nossa reunião de oração, nosso tempo de conversar com os irmãos que fazem parte do conselho da igreja. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo que tivemos aqui, e não vá embora correndo, não precisa você sair daqui correndo. Conversa um pouco, veja o que é que tem ali na cantina, sente lá numa mesa, vamos conversar um pouco. Amanhã podemos dormir até um pouco mais tarde, só vamos estar aqui 9 horas, então vamos aproveitar para estarmos juntos. Pai querido, te damos graças, ó Pai, pelo tempo que nós tivemos aqui, começamos essa abertura, esse início, e rogamos que o Senhor possa estar abençoando a cada dia, que o Senhor esteja falando conosco, possamos perceber aquilo que precisamos mudar, que precisamos aprender, aquilo que nós estamos também sendo fortes e precisamos perseverar também, e entregamos, ó Pai, ao Teu Espírito Santo a direção de tudo que ouvirmos e aprendermos aqui. Nós somos muito gratos, ó Pai. Agora abençoa a nossa comunhão e depois o nosso retorno. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, tenham uma boa comunhão ainda.